Fala família da Só Futebol, firmeza? Família, eu tô aqui pra gente falar um pouquinho de Copa do Brasil. Vou tentar falar rapidinho aqui dos jogos, tá bom? Começar falando aqui do jogo do Fluminense. Cara, o Fluminense fez uma partida muito boa contra o Bahia, né? Por outro lado, o Bahia não conseguiu ser um Bahia do Rogério Ceni, né? Que a gente conhece, um Bahia que tem a posse de bola, que agride o adversário, que é vertical às vezes. Tinha desfalques muito importantes, né? Como o Ademir, o Eric Puga, mas enfim, o Bahia, eu acho que isso não interfere tanto em relação à questão da postura que o Bahia teve do jogo contra o Fluminense, né? O Fluminense foi avassalador, né? Por um lado, e conseguiu marcar pressão o tempo todo. O gol não saiu da primeira etapa, mas o Fluminense foi muito melhor da partida, assim, marcando a saída de bola do Bahia, não deixando o Bahia respirar, mas enfim, os gols acabam saindo na segunda etapa, o gol de pênalti do Canóbio, né? Não tem o que falar, foi pênalti mesmo. E no finalzinho lá o gol do Thiago Silva. Então assim, o Bahia me decepcionou na partida, esperava uma postura muito melhor do que o Bahia teve, e a do Fluminense, para mim, foi impecável, né? Lembrando que o Fluminense já teve uma postura semelhante, né? A essa no Mundial de Clubes, e foi a equipe brasileira que chegou mais longe, né? E ninguém esperava por isso. Todo mundo falou de Botafogo, Palmeiras, Flamengo, mas na verdade quem foi mais longe foi o Fluminense, porque tem uma equipe de muito caráter, né, esportivamente falando, e também o treinador que cada vez mais está assim, tá numa evolução, né? Eu vejo o Renato com a postura mais tranquila, né? Apesar de eu gostar do jeito falastrão dele, do jeito, enfim, do folclore, né? Que é o Renato Gaúcho, ele consegue aliar muitas vezes esse folclore com o trabalho dele. Né? A gente vê que o Renato hoje em dia tem muitas variações táticas, às vezes durante o jogo mesmo. Ele proporciona essa variação tática para sua equipe, então realmente muito eficaz, muito avassalador, né? Eu acho que é o Fluminense das competições eliminatórias. Bom, agora vamos falar um pouquinho do jogo do Corinthians. O Corinthians fez um jogo que se esperava, né, dentro da Neoquímica Arena. Lembrando que o Atlético Paranaense teve um gol anulado no começo da partida, né? E o início do Furacão foi melhor, né, no meu ponto de vista, mas depois do gol anulado, o Corinthians conseguiu ter ali o controle. Destacar aqui o Guinegão, que partida, né? Que jogos vem fazendo, né? Na verdade, o Guinegão vem sendo um jogador muito importante e que talvez o Corinthians não tivesse colocado para jogar no profissional se não tivesse acontecido lesões do Memphis e do Yuri Alberto, né? E tinha uma joia como essa lá na sua base. Enfim, isso também pode ser muito relevante para o futuro do Corinthians, né? Numa possível venda, mas o jogador já vem dando frutos do time principal, que para mim é muito importante que o jogador da base consiga dar esse retorno também no clube que o projetou, né? Então, realmente, o Corinthians conseguiu equilibrar a partida, teve muita reclamação, né, em relação ao VAR, realmente. Eu acho que foi falta, né, em cima do Maicon lá no gol do Riveiros, mas enfim, o árbitro não entendeu. Assim, o árbitro estava perto da jogada, né? Então acho que o VAR não deveria ter interferido como interferiu. A gente não vê esse comportamento do VAR nas outras ligas, né? Mundo afora.
E aqui no Brasil eu acho que o sistema, né, do VAR tem que mudar, porque muitas vezes interfere, aí outras vezes acaba não interferindo em outros jogos e isso acaba tirando um pouquinho da isonomia da ferramenta, do meu ponto de vista, mas enfim, é o que é. O Corinthians fez uma partida, acho que correu alguns riscos, mas no final das contas a qualidade, né, dos times acabou se colocando à prova ali e o Corinthians saiu com resultado positivo e classificado para as semifinais. E falar também aqui dos jogos de ontem, né, do Cruzeiro e Galo, foi uma confirmação da segunda partida, né? Praticamente até o resultado foi igual e o Galo com a postura também bastante, enfim, é, problemática no meu modo de ver, né? Uma equipe que não conseguiu impor nem o seu jogo minimamente ali para ser competitivo e tentar criar alguma dificuldade ao Cruzeiro. O Cruzeiro muito soberano, muito intenso e vencendo duelos, né? O Caio Jorge, mais uma vez, acho que o Galo vem se tornando aí uma possível vítima frequente aí do Caio Jorge, né? E esse clássico é fundamental, né, para o atacante conseguir ser relevante nos clássicos. E ele vem sendo. E pelo lado do Galo, cara, muitos erros individuais. Gabriel Menino, muito mal. Igor Gomes, muito mal também. O Hulk também não vem fazendo grandes jogos no meu modo de ver, assim. Não vem sendo um jogador decisivo que já foi muitas vezes com a equipe do Galo, né? Para a equipe do Galo. Então, enfim, eu acho que o São Paulo ele vai ter muito trabalho para recuperar também a autoestima desse elenco, né? Que está muito fragilizado com os resultados negativos que vem tendo. A última partida boa do Hulk, eu acho que foi contra o Palmeiras, né? É, há um mês e meio atrás, mais ou menos. Então, realmente, falta é, muita coisa, até mesmo para o Hulk, para voltar a ser o jogador que a torcida do Galo tanto almeja, né? Que ele seja, tanto espera que ele seja. Então, realmente, é isso. Acho que faltou um pouco mais de querência, né, do Galo para tentar criar algumas dificuldades ali pro Cruzeiro, enfim. Mas não aconteceu. Falar agora do clássico carioca, né? Vasco e Botafogo. E, cara, partida pra mim muito importante do Vasco. Acho que o Vasco, assim, se você for pegar o recorte da partida ali, for pegar melhores momentos, eu acho que o Galo não, perdão, o Vasco foi muito melhor no jogo também, criando possibilidades, tendo domínio do meio campo. Acho que o time do Botafogo também não conseguiu imprimir o seu ritmo de jogo, não conseguiu ser aquele time intenso, de muita velocidade, em posição física. E, por outro lado, o Vasco conseguiu fazer tudo isso, dar os méritos aqui pro Diniz, né, que soube fazer as modificações, soube baixar as linhas quando foi necessário, né? Apesar do Botafogo ter feito o gol ali poucos minutos depois do Vasco ter aberto o placar, na falha do Neto, né, no meu ponto de vista, e uma bela cobrança do Coutinho, mas o Neto poderia ter feito muito melhor, né? Até porque ele chegou na bola, né? Então ele deveria ter tirado a bola ali do gol, né? Da área de perigo ali. E ele não conseguiu fazer. Então aí o Nuno Moreira vai lá e faz o gol, coloca o Vasco em vantagem. Aí logo depois o Botafogo consegue fazer o gol também. E o jogo fica pendendo muito mais pro lado
do Vasco, do meu ponto de vista, com o time machucado. Aí demonstra também que as contratações que o Vasco fez agora dessa janela, ela deu uma encorpada no time, né? Você tem o Robert Renan, que agora com o Lucas Freitas, realmente o Vasco tem, eu acho que começa a ter uma dupla de zaga muito confiável, muito confiável, pode ser forte, mas mais confiável do que já tinha. Você tem uma reposição ali para o Coutinho, que não é da mesma característica, mas é é um jogador muito eficiente também. Também ele é o Matheus França, que já demonstrou que funciona muito bem aqui no cenário nacional. Enfim, deu uma encontrada legal no elenco e o Vasco mereceu a classificação nas penalidades, né? Ressaltar que o Léo Jardim também, que acaba cometendo um pênalti do tempo normal, mas ele pega depois o pênalti do Alex Telles ali nas cobranças de penalidades e dá a classificação novamente ao Vasco, né? Claro, dá um mérito também para os jogadores do Vasco que acertaram as cobranças. Mas enfim, eu acho que é isso. Acho que o Vasco agora tem o Norte, que é muito mais otimista do que ele tinha antes dessa janela, né? E agora o Diniz realmente pode ter um elenco mais encorpado para fazer o Vasco mais competitivo e subir cada vez mais também na tabela do Brasileirão. E a Copa do Brasil é uma possibilidade muito interessante, né? Porque torneio eliminatório, você precisa ali só como se fosse fácil, né? Mas você precisa ser mais competitivo que os seus adversários e tem 2 jogos, né? Para fazer isso. Então, acho que é uma possibilidade interessante para o Vasco. Na minha opinião, quem é o favorito é o Cruzeiro, mas o Vasco pode, né, assim como o Corinthians também, é, é, almejar essa competição para não passar o ano em branco, né? No caso do Corinthians, não passaria o ano em branco porque já foi campeão paulista em cima do Palmeiras. Enfim, mas foram jogos muito interessantes do aspecto competitivo, né? Alguns mais que os outros, né? No caso do jogo do Bahia e também do Vasco. Foi muito interessante. Talvez tenha faltado um pouquinho de competitividade ali no jogo do Corinthians contra o Furacão e do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, né? Mas enfim, é isso, família. Esse foi o meu ponto de vista sobre as partidas da Copa do Brasil. Vou deixar meu Instagram aqui na tela e vai aparecer também na descrição do vídeo junto com o link do meu grupo de WhatsApp. E é isso, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e comentem o que vocês acharam das partidas. Valeu!